E aí, turma do Nono Beta, um bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Bom, turma, essa aula é a número 2, a respeito do livro Um Estudo em Vermelho. Eu formulei apenas 3 questões para vocês responderem aí no caderno, tá ok? Durante a nossa live, próxima sexta, faremos a correção. Bom, o que eu quero que vocês respondam? Antes de comentar aqui as questões, o enunciado, né? Quero comentar um pouquinho a respeito desse capítulo, a ciência da dedução. A ciência da dedução, isso diz muito sobre o detetive. Ele usa a observação e o raciocínio dedutivo para se chegar a alguma resposta, não é mesmo? Mas o que seria esse pensamento dedutivo? A gente sabe que ele parte do geral para o específico, né? E ele também é um caminho usado pela ciência para se chegar em uma lei, um enunciado. Então você tem um problema, no caso do Sherlock Holmes um problema seria um crime, não é mesmo? Depois você formula várias hipóteses e você precisa verificar essas hipóteses. E a verificação é por meio de experimentos e tudo mais, dessas hipóteses e de observação também, se chega a alguns resultados e esses resultados, por sua vez, formulam teorias, enunciados. E seria basicamente isso. Ao contrário do que muitos possam pensar, o Sherlock Holmes ele não tem um conhecimento aprofundado de todas as áreas, mas isso tem uma explicação, não é mesmo? Eu selecionei alguns trechos aqui desse capítulo que eu achei interessante. Aqui o Sr. Watson, né, ele diz o seguinte: sua ignorância era tão extraordinária quanto seu conhecimento de literatura contemporânea, filosofia e política parecia não saber praticamente nada. Vejam só, aqui ele conta a história, né, a comparação do cérebro de um homem com um sótão vazio, é, que eu achei super interessante. E o Sr. Watson diz o seguinte: mas o sistema solar, protestei. O que significa ele para mim? Interrompeu ele, né, o Sherlock Holmes, impaciente. Você diz que giramos em torno do Sol? Se girássemos em torno da Lua, isso não faria a mínima diferença para mim ou para o meu trabalho. Isso diz muito a respeito da personagem. Vejam só, as características da personagem principal, que no caso é o Sherlock Holmes, elas são muito bem delineadas, né? Ele disse que não adquiriria nenhum conhecimento que não tivesse relação com sua finalidade. Vejam só. Portanto, todos os conhecimentos que possuía eram de molde a lhe ser úteis. Então, o conhecimento ele precisa se ligar a um aspecto útil, né? Ter alguma finalidade. Beleza? E eu selecionei aqui uma corrente filosófica que eu achei interessante e que tem tudo a ver com a forma dele pensar. Uma corrente chamada pragmatismo. Tá? Eu achei o significado aqui dentro desse site: corrente de pensamento que se pauta no uso prático de uma ideia como o princípio básico de sua verdade e êxito. Vejam só, perceberam que tem tudo a ver aqui com a forma dele pensar, né? O detetive. Voltando, o que mais? Aqui o Sr. Watson ele faz um apanhado geral, as áreas que ele tinha algum conhecimento, as áreas que ele era mais superficial e incipiente, né? Tem mais uma parte aqui que eu considerei importante. Pessoal, pelas unhas de um homem, pela manga de seu paletó, por suas botinas, pelos joelhos de suas calças, pelas calosidades de seu dedo indicador e polegar, por sua expressão, pelos punhos da camisa, por cada uma dessas coisas, a profissão de um homem é claramente revelada. Que tudo isso somado não chega a iluminar o investigador competente, em qualquer circunstância, quase inconcebível. Né? Então vejam só o pensamento é, dedutivo e também muita observação aqui no caso, né? Aqui no caso é mais observação. Assim, tem um pendor tanto para observação como para dedução. As teorias que expressei ali e que lhe parecem tão quiméricas, tão absurdas, né? São na verdade extremamente práticas, tão práticas que dependo delas para a minha subsistência. Aqui está se referindo às ideias que ele expressou dentro de um artigo, né? E que o Sr. Watson leu
e acabou achando esse artigo um absurdo, né? Bom, então vamos lá, vamos às questões. Eu não pretendo deixar esse vídeo mais do que, sei lá, 7 minutos, que eu quero que vocês façam as questões a partir de agora, tá bom? E aquela questão da dedução também, ele adivinhou, né? Que John Watson estava vindo do Afeganistão. É explicado aí dentro desse capítulo. Quais são as questões que eu quero que vocês façam? São essas, ó. O Sr. Holmes não se sentia atraído por alguns tipos de conhecimento, tais como a composição do sistema solar, nem o movimento da Terra ao redor do Sol. Por quê? Tem uma explicação, tá? Qual a profissão do Sr. Holmes? Por que ele recebia tantas visitas? Tinha uma explicação, né? Visitas, pessoas das mais variadas classes sociais, né? Iam até a casa do Sr. Holmes. Ele trabalhava uma parte do dia dentro de um laboratório, né? E trabalhava muito em casa também, recebendo essas pessoas. Quem eram essas visitas, né, pessoal? E o que elas procuravam dele? Interessante. Como o Sr. Holmes deduziu que o Sr. Watson vinha do Afeganistão? Então, apenas essas três questões, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês, uma boa leitura, né? E nos veremos aí na próxima sexta-feira. Tá? Obrigado pela atenção de todos. Se cuidem. Até mais, turma. Um abraço.